Eu tenho convicção que Deus vai estar nos abençoando poderosamente. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que traz tantos ensinamentos para a gente. Ó Pai, e eu lhe peço neste momento que o Senhor fale ao nosso coração, me dê a graça e a sabedoria e a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra. Da mesma forma, faz assim com o teu povo, dá entendimento, inteligência, para ter entendimento verdadeiro da tua palavra, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Pai, nós repreendemos todo espírito maligno, ó Deus, que possa estar neste lugar e em qualquer ambiente que vai nos ouvir neste momento, ó Pai, tentando trazer distração, confusão. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e sabemos que esse nome tem poder, não é simplesmente a gente citar um nome, é o nome de Jesus, tem toda a autoridade, e no nome dele, ele nos ensinou que nós poderíamos orar, e as nossas orações seriam atendidas, e nós te agradecemos por isso, por termos essa convicção, e peço a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Esse momento na vida de Jacó, momento de muita dificuldade, onde ele estava ali fugindo de seu irmão Esaú, que tinha prometido matá-lo, porque ele o tinha enganado por 2 vezes, segundo Esaú. A primeira vez ele foi esperto, mais esperto, né? Vamos dizer assim, mas enganou, não deixou de enganar seu irmão. Meu irmão chegou com fome, ele estava com um prato de lentilhas ali, o irmão dele pediu aquela comida, e ele falou: olha, eu troco com você pela primogenitura. Ele era o irmão, apesar de ser gêmeo, ele tinha nascido depois de Esaú.
Mas quando eles estavam no ventre, já era prometido que o menor, né, o que tinha nascido depois, seria maior do que o primeiro. E a sua mãe certamente tinha contado isso para ele. Mas Jacó preferiu ser o esperto, em vez de ser aquele que confia inteiramente em Deus. E isso é um alerta para a gente, para nós. Muitas vezes nós estamos aqui servindo a Deus, somos, às vezes na igreja, como ele estava ali, os pais firmes na fé, Isaac, um homem de Deus, com experiências com Deus, mas ele quis ser mais esperto do que o seu irmão. E depois ele, de uma forma muito sorrateira, ele e sua mãe fazem com que seu pai o abençoe no lugar de Esaú. E Esaú ficou com isso furioso e falou que ia matá-lo. E Esaú era um homem voltado para o campo, Jacó era um homem mais de casa, Esaú era mais forte, um homem de caça. Então certamente ele iria matar seu irmão realmente Jacó. Sua mãe o manda para a terra da sua família, para Padã Arã, onde o seu irmão estava lá. O nome Labão, que mais na frente veio a enganar também Jacó. Quem engana, depois é enganado também. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Mas aqui, ele já tinha andado cerca de mais ou menos 96 quilômetros. Ele tinha saído de Berseba e ele caminhou até Betel, que ficava ao norte, subindo ao norte, em direção a Padã Arã. Ele já tinha caminhado 96 quilômetros, e Betel ficava a 10,6 quilômetros de Jerusalém. Então ele tinha percorrido um grande percurso já para chegar no seu objetivo, que era mais de 800 quilômetros de caminhada. E ele estava ali certamente cansado, solitário, com medo. Será que meu irmão não vem atrás de mim? E os ladrões que existem no deserto, e os animais que podem chegar, cobras, enfim, animais que podiam matá-lo naquela situação ali. Então, ele estava numa situação muito difícil, e o texto nos diz que ao pôr do sol, ele resolve parar neste lugar, de nome antes Luz, e agora ele chama esse lugar de Betel. E esse texto, ele traz tantos ensinamentos para a gente, e eu queria falar de alguns nessa noite, alguns que Deus colocou no meu coração. Já preguei nesse texto não sei quantas vezes já, e com um ênfase diferente, mas Deus colocou alguns ensinamentos no meu coração, que eu espero que eles tragam também ensinamentos para vocês, e que seja útil para a vida espiritual de cada um de vocês, como foi para a minha vida. E eu queria falar um pouco dessa situação, onde Jacó se encontra ali, com medo, solitário, e de repente ele para, e o texto nos diz que ele coloca a sua cabeça numa pedra, ele arruma a pedra, o travesseiro dele era uma pedra dura, fria, no meio do deserto, na solidão, naquela situação toda. E aqui nós aprendemos muitas coisas. E o primeiro ensinamento que nós vemos nesse texto é que nós, depois que ele tem aquela experiência com Deus, ele tem uma experiência com Deus, ele deita naquela pedra e ele tem uma visão, um sonho, e ele vê o céu aberto, anjos descendo e subindo, e Deus chega para ele, como nós lemos o texto, faz promessas. Então ele passa a ter uma experiência. E o primeiro ensinamento que nós temos aqui
é que precisamos ter nossa própria experiência com Deus. Nossa própria experiência com Deus. O versículo 13, eu queria ler de novo, diz o seguinte: eis que o Senhor estava em cima daquela escada e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, que era o avô dele, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Ele tinha ouvido certamente as histórias de seu avô Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus, que sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra desconhecida e passa a ter experiências com Deus. Inclusive, o seu pai deve ter contado da sua experiência, quando Abraão o leva para sacrificar no Monte Moriá, e de repente Deus fala com ele, na hora que ele ia matar o seu filho, Isaque, sacrificar o seu filho Isaque. Deus fala com ele: olha, não faça isso. E apresentou o cordeiro, representando Jesus Cristo, que lá na frente morreria por nós na cruz do Calvário. Então, naquele momento ali, certamente o seu pai muitas vezes, desde pequeno, contou essa experiência para ele. Eram experiências de Abraão, eram experiências de Isaque, mas não eram as suas experiências. Ele não tinha experiências com Deus, ao ponto que aqui ele expressa claramente: olha, Deus estava nessa terra e eu não sabia, eu não conhecia Deus, eu não tenho experiências com Deus. Então nós precisamos, cada um de nós, você não pode ter experiência do pastor, é bom a gente ouvir o testemunho de uma pessoa, um conselheiro, um pai, olha, eu tive uma experiência com Deus, etc. Mas a experiência é individual, é cada um com Deus. Eu posso contar, mas nunca a gente contar é a mesma coisa do que você vivenciar uma experiência com Deus. Você ter uma experiência de um livramento, você ter uma experiência de uma cura, você ter uma experiência de uma libertação, você ter uma experiência de algo profundo na sua vida, que marca a sua vida, como Jacó, neste momento, teve uma experiência com Deus. Nós precisamos levar, especialmente os mais novos na fé, os mais jovens, incentivá-los a ter a sua própria experiência com Deus. Nós temos que orar para que isso aconteça, porque não tem nada que marque mais a vida das pessoas do que as suas próprias experiências. Nós podemos contar milhões de milagres acontecidos, mas não é nunca a mesma coisa do que a experiência pessoal, do contato com Deus, do livramento que Deus deu, da vitória que Deus concedeu à sua vida. Se você não tem uma experiência com Deus, e muitas vezes você tem questionado no seu coração, e eu sei disso, porque eu também fui novo convertido, e muitas vezes eu passava por isso e falava assim: será que Deus existe mesmo? Mas quando a gente começa a ter experiências com Deus, é impossível você duvidar que Deus existe, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele faz maravilha, Ele abre portas, Ele fala conosco, Ele usa pessoas para falar conosco, Ele vai nos dando experiências, e é importantíssimo que cada um de nós tenha experiência. Nós temos aqui alguns adolescentes, eles precisam ter as experiências deles. Nós temos, talvez muitas pessoas aqui que eu nunca tive uma experiência. Você precisa pedir a Deus para ter experiências com Ele, porque senão você vai tentar de todas as formas, do seu jeito, ter a bênção, da sua forma ter a bênção, enquanto que Deus, Ele tem o seu modo de agir. Jacó não precisava passar nada disso, se ele já tivesse tido uma experiência com Deus, ele não enganaria seu irmão. Por quê? Não precisa. Deus prometeu que a terra seria minha, que a bênção seria minha. Então para quê? Experiência com Deus. Então esse é o primeiro ensinamento que nós temos. Segundo ensinamento
que nós aprendemos nesse texto, que a pedra aqui, que se tornou um travesseiro para Jacó, é símbolo da dureza da caminhada. É símbolo da dureza da caminhada. O versículo 11 diz isso claramente: chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Gente, quão bom é um travesseiro macio, um quarto quentinho, com paredes, com portas que nos protege, uma casa, quão bom. Agora pensa você, ele estava ali, no deserto, no meio do frio do deserto, à noite é frio, ele estava ali, numa situação de perigo, desconfortável. Muitas vezes, nós temos que passar pela dureza da vida, colocar a nossa cabeça numa pedra fria, dura, para nós podermos entender que tem que ser do jeito de Deus. Então a pedra aqui é símbolo da dureza da nossa caminhada, das incertezas que nós passamos na vida, das dores, das tristezas, das perdas, muitas vezes que nós temos durante a caminhada, como ali Jacó teve. Ele estava numa caminhada difícil, ia para longe da sua família, da sua terra, um lugar que ele não sabia, nem conhecia. Ele já tinha ouvido falar do seu tio, mas não conhecia. Era família, mas não era família. Que situação difícil que ele estava passando. Mas muitas vezes o que acontece? Quando a caminhada se torna dura, difícil na nossa vida, também é uma oportunidade de nós sentirmos a presença de Deus. Às vezes nós estamos tão cercados com as situações da vida, que nós não paramos para sentir a presença de Deus. E era o caso de Jacó. Ele estava preocupado em enganar seu irmão, ser esperto com seu pai, levar a melhor, viver a vida dele, mas não parou, nunca parou para ouvir a voz de Deus, para ter uma experiência com Deus, nunca. Precisou ele ter a dureza da caminhada, a frieza da pedra, a provação vivida naquele momento, para ter uma experiência com Deus. E olha o que diz o versículo 12: e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Olha que coisa maravilhosa. Ele viu o céu aberto. Muitas vezes, na dureza da nossa caminhada, quando nós estamos com a nossa cabeça numa pedra fria e dura, é onde nós vamos ter a experiência com o nosso Deus. Eu creio que muitos aqui que um dia vieram para Jesus, como eu, viveram um momento difícil na sua vida, uma pedra, uma caminhada dura, uma situação difícil, onde nós paramos e encontramos aquele que estava com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, você que está cansado,
sobrecarregado, e eu te aliviarei. E o mundo faz assim com a gente, vai nos oprimindo, vai nos cansando, vai destruindo a nossa autoestima, vai nos colocando para baixo, vai implodindo a nossa vida, os nossos relacionamentos, vai fazendo da nossa vida um inferno na terra. É isso que o inimigo faz. A caminhada às vezes é dura, mas ela muitas vezes vai fazer com que a gente possa ter uma experiência com Deus. O deserto e a solidão, eles são grandes professores, nos ensinam muito mais. Numa noite, Jacó, ele aprendeu mais com a experiência própria dele, de ver os céus abertos, anjos descendo e subindo uma escada celestial, do que em toda a sua história, sendo contado histórias do seu avô Abraão, do seu pai Isaque, das experiências que eles tiveram, de servir a Deus, de abrir poços, de Deus prosperar, de Deus fazer coisas novas. Muitas vezes a dureza da caminhada, a pedra onde nós temos que nos deitar, a dureza, a frieza, as situações de incerteza, as situações de dor, fazem com que possamos ter experiências com Deus. A gente pode ter experiências sem passar por isso? Pode, mas passa a parar e fala: Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Mas muitas vezes a pedra que serve de travesseiro vai fazer com que tenhamos experiências com o nosso Deus. Então esse é um segundo ensinamento que nós temos, a vida de Jacó traz para a gente. Tem outro terceiro ensinamento, é sobre a pedra que eu recebo as promessas de Deus. Olha o versículo 14, 15. A tua descendência será como o pó da terra. Ele estava com a sua cabeça na pedra. Então muitas vezes é sobre a pedra, sobre os momentos difíceis, é que nós nos lembramos das promessas que Deus tem para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos na correria do nosso dia a dia, esquecemos de cada uma das promessas que Deus tem para a nossa vida, e Deus fala com ele: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E olha no versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. A primeira promessa foi feita para Abraão, foi feita para Isaque, e agora é feita para ele. Mas a segunda promessa é uma promessa pessoal, para ele. Ele diz: eis que estou contigo. Deus dizendo, e é assim que Deus diz para a gente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É sobre a pedra, muitas vezes, sobre a situação difícil que estamos enfrentando, é que nós ouvimos a voz de Jesus dizendo que estará conosco todos os dias. São muitas vezes as situações de dificuldade que passamos, que nos aproximam de Deus e nos fazem entender isso. E ainda ele diz: te guardarei por onde quer que fores. Nós somos guardados pelo Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa é uma promessa para Jacó, mas é uma promessa para cada um de nós, que paramos na presença de Deus e entendemos que muitas vezes a dificuldade é que vai fazer com que a gente pare e entenda que Deus tem promessas para cada um de nós.
E ele ainda continua e diz: e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu te referi. Olha que coisa mais linda. Você vai, mas você guarda essa palavra, Jacó. Jacó nem imaginava que ele ia ficar 20 anos lá, que ele ia enriquecer o seu tio Labão, seu sogro, mas ia voltar também numa situação favorável. Não te desampararei. Ele não imaginava. E durante 20 anos, Jacó começa a ter experiências com Deus. A pedra às vezes é dura, é fria, são noites frias que a gente passa, noites doloridas, mas quantas experiências nós vamos ter com Deus, mesmo deitado sobre uma pedra fria, difícil e que dói. Mas não te desampararei. Eu vou com você. Jesus nunca prometeu que não teríamos aflições. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A única coisa que ele prometeu, que ele estaria conosco, no meio das aflições. Jacó teve que cumprir uma dura caminhada, longos anos de dificuldade. Mas quanta bagagem, quanta experiência, quanto cuidado de Deus, quanto ele voltou um novo Jacó. Ainda não o Jacó que Deus queria, porque na volta ele ainda tem uma guerra espiritual, onde Deus troca o seu nome de Jacó para Israel. Mas já um Jacó completamente diferente. Lá em Josué capítulo 1, versículo 7, não pense você que essas palavras são para Josué apenas, elas são para todo o povo de Deus, aqueles que confiam nas suas promessas, na sua palavra. E ele diz o seguinte, Josué 1,7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus tem promessas para a nossa vida? Tem. Mas Deus exige algumas coisas para essas promessas se concretizarem. E uma delas que está dizendo aqui: olha, segue a minha palavra, não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Toda vez que você desvia para a direita e para a esquerda, você vai sofrer lá na frente. Você pode ter certeza disso. Deus não mandou você fazer isso. Agora, quando nós estamos na palavra de Deus, aí é benção. O versículo 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então eu preciso meditar na palavra de Deus, para ver o que está escrito, e fazer como está escrito. Quando eu resolvo fazer diferente do que está escrito, o que vai acontecer? Meu caminho vai prosperar? Não vai prosperar. E quando eu faço de acordo com a palavra de Deus, meu caminho vai prosperar. E a gente insiste em ser tolo e sair fora da palavra de Deus, achar que é mais esperto. Deus quer abençoar e nós queremos sair do caminho da bênção. E o versículo 9, ele ainda fala com Josué, e comigo e com você: não te mandei eu? Esforça-te
e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esforça-te. Precisa de esforço para ficar no caminho que é estreito. É esforço. Caminho largo não. Caminho largo você anda do jeito que você quer. Eu acho que é assim. Então vai achando. Só que esse caminho largo aí vai te conduzir à perdição. Deus não está com você nesse caminho não. Agora o caminho estreito, que ele estava dizendo, esforço para ficar nele. Tem bom ânimo. A hora que o mundo estiver te desanimando de seguir, tem bom ânimo. Não fique com medo, porque eu sou com você por onde você andar. Como é bom ouvir essas palavras de Deus e saber que isso é verdade. É a verdade sobre as nossas vidas. Então, é sobre essa pedra, sobre as dificuldades que eu paro e eu começo a ouvir a voz de Deus. Eu começo a perceber que Deus é um Deus que fala. É um Deus que cumpre as suas promessas sobre as nossas vidas. Que bênção nós temos esse Deus na nossa vida. E o quarto e último ensinamento: a pedra do sofrimento, ela se transforma em altar. A pedra que era símbolo do seu sofrimento, estava na casa dele, na sua tenda, com o seu travesseiro, protegido pelos guardas do seu pai, e de repente, na solidão do deserto, com a cabeça numa pedra dura, fria, aquela pedra, depois de ele ter experiência com Deus, e o versículo 18 diz isso claramente, diz, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele consagrou aquela pedra. Ele disse, essa pedra que me serviu de travesseiro, que duro, sinal das minhas mazelas, das minhas dificuldades, dos meus temores, daquilo que eu passei, de toda a situação, ela agora vai ser o meu lugar de adoração. E quantas vezes nós paramos para adorar a Deus? É exatamente quando nós passamos por uma situação, nós temos a experiência com Deus, nós vemos e ouvimos Deus falar conosco, Deus fazer promessas para cada um de nós, e nós fazemos daquela dificuldade um altar para dizer, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por causa dessa aprovação. Eu estou na tua presença. Obrigado porque essa aprovação que eu passei, essa dificuldade, essa enfermidade me aproximou do Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa situação difícil abriu meus olhos espirituais para eu ver que existe um Deus verdadeiro, real, e não um Deus contado por outras pessoas. Eu tive a experiência com o Senhor. E aí, a experiência com Deus, que se tornou um lugar de adoração, na vida de Jacó, ele para, eu acho tremendo o que ele diz aqui no versículo 16, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Deus está neste lugar, e muitos não estão sabendo. Não saber de ouvir falar, mas
experimentar, de vivenciar, de ver Deus agir, Deus falar de forma clara. Está difícil a caminhada, mas pode ter certeza que eu estou contigo, não te desampararei, eu vou com você, por onde você for, eu te abençoarei. E eu creio que Deus tem uma bênção muito especial para cada um de nós. Eu queria que você se lembrasse de algumas coisas. O lugar da dor na nossa vida pode se tornar o lugar da experiência com Deus. O lugar da dor. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, de dor, uma situação difícil, como Jacó estava vivendo ali naquele momento. Mas o lugar da dor pode se tornar o lugar da experiência com Deus. O lugar da dor também pode se tornar o lugar de você ouvir as promessas de Deus. Deus tem promessas para você nessa noite. Como nós falamos algumas delas aqui. O lugar da solidão pode se tornar o lugar da presença de Deus. Quando você estiver se sentindo tão só, pode ser que você vai ser o lugar da presença de Deus. Jacó estava só. Enquanto ele estava no meio da sua família, dos amigos envolvidos, nada de Deus. Mas naquela solidão, naquela dificuldade, ele sentiu a presença de Deus. O lugar do deserto na nossa vida pode se tornar o lugar da casa de Deus na nossa vida. Nós podemos fazer dessa dificuldade, dessa pedra, dessa frieza, dessa dureza dessa pedra, o nosso lugar de adoração, como Jacó fez. E Deus o abençoou. Porque quando nós entendemos que a única coisa que nós precisamos é da bênção de Deus. Jacó estava começando a entender isso. Ele não precisava enganar ninguém. Ele não precisava passar a perna no irmão, nem no pai, nem ser o esperto e cantar para todo mundo: olha como eu fui esperto. Não. O que Deus quer, mais do que uma pessoa esperta, é uma pessoa fiel. Porque o fiel será abençoado. Aquele que obedece, ele vai ser abençoado. Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai dar experiências. Deus vai transformar a vida. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Você quer continuar sendo um Jacó para toda a sua vida? Ou você quer se tornar o Israel, um príncipe de Deus? Que o príncipe tem honra. O príncipe, ele segue a lei. O príncipe obedece o que precisa ser feito. Ele sacrifica, muitas vezes, pela sua nação, pelo seu reino. O príncipe é nobre. E Deus tornou Jacó um nobre, assim como Ele quer tornar cada um de nós nobres na sua presença. Por isso que lá em 1 Pedro, nós estamos até estudando na escola dominical, e serão temas de próximos capítulos para frente. Ele diz que nós somos um povo nobre, real, um sacerdócio real, um povo escolhido, diferente, para exaltar o nome do nosso Deus.
O que você quer? Transforme a pedra do seu sofrimento em um altar nessa noite. Transforme o problema vivido num altar nessa noite, numa experiência com Deus. Transforme a dor que você está sentindo em alegria na presença de Deus. Vê anjos descendo e subindo, experiências maravilhosas com o nosso Deus. Eu queria orar com você. Eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Feche os seus olhos. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E talvez você esteja dizendo: eu não sabia que a presença de Deus era tão real. Deus quer nos dar experiências. Não viva das experiências dos outros. Fale com Deus nessa noite: Senhor, eu quero a minha própria experiência com o Senhor. Eu quero meus olhos abertos, eu quero ver realmente anjos descendo e subindo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender as tuas promessas. Eu quero erigir em cima de qualquer situação que eu esteja vivendo um altar ao Senhor. Eu quero te adorar, porque eu não sei porque que eu estou passando por isso. Mas um dia eu vou entender. Um dia Jacó entendeu que aquela dura caminhada, que aquele travesseiro de pedra era Deus querendo lhe dar experiências. Talvez você está com a pedra na sua vida, pedra da dificuldade, pedra do problema financeiro, pedra das dúvidas, alguma pedra. Em nome de Jesus, você precisa, no meio da sua solidão agora, não é você, não é a sua esposa, não é o esposo, não é o pai, não é o filho, não é o amigo, não é o pastor, é você e Deus. A experiência pessoal. Deus quer te dar uma experiência pessoal nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ouvir a voz de Deus, você pode ver anjos, você pode ser marcado por Deus nessa noite. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, você tem vivido uma pedra, alguma dificuldade, e você quer falar com Deus: Deus, eu entendi que muitas vezes as pedras me dão experiência. Você vai colocar a mão no seu coração e vai falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu quero viver uma experiência. Jacó já não sai daquele lugar mais entristecido. Jacó já não sai daquele lugar sem esperança. Jacó sai um novo homem, um homem sabendo que ele voltaria, um homem sabendo que ele seria abençoado, um homem sabendo que a vida dele seria guardada pelo Senhor, porque o Deus que promete, é o Deus que cumpre as suas promessas na nossa vida, e Ele tem promessas a cumprir na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Eu falo, mas o Espírito Santo fala a cada um diferente. Cada um está vivendo o seu momento, sua experiência. E Deus quer te dar uma experiência nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque
esse texto traz tantos ensinamentos para a gente. Ó Deus, mas uma coisa eu sei, assim como Jacó, nós temos falhas, nós temos dores na nossa caminhada, nós temos dificuldades na nossa caminhada, mas às vezes, Senhor, essas dificuldades, essas dores, é para que a gente entenda que a pedra fria, dura, muitas vezes é um momento de contato com o nosso Deus, é de viver uma experiência com Deus, é de ver o agir de Deus na nossa vida, é de ver os céus abertos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor quebre todo o embaraço de Satanás contra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E eu lhe peço, ó Pai, abençoa o teu povo possa sair deste lugar com a certeza, Senhor, que a pedra já não é mais uma pedra, a pedra é um altar. Nós queremos transformar as nossas pedras num altar, nós queremos te adorar, porque as tuas promessas estão sobre as nossas vidas. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai abrir novas portas, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai transformar situações, porque o Senhor é Deus, o Senhor conhece o tempo e a hora, o Senhor vai à frente da gente. Quando Jacó estava indo, o Senhor já sabia tudo que ia acontecer até a sua volta, Senhor, porque o Senhor é Deus, e não há outro como o Senhor, e nós glorificamos o teu nome, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor, mais do que tudo, nós queremos viver novas experiências com o Senhor, nós queremos, Senhor, ver realmente, Senhor, o Senhor agindo de uma forma real e poderosa nas nossas vidas, e essa é uma noite, ó Pai, de experiências novas com o teu povo possa sair deste lugar, desejoso, ó Pai, se lembrando, Senhor, que a dor deste momento, Senhor, certamente vai ser, Senhor, algo muito especial lá na frente para as nossas vidas, e eu te agradeço por isso, Pai. Eu adoro o Senhor na beleza da tua santidade, e lhe peço, ó Pai, que o Senhor dê algo novo e especial, e coloque na mão de cada vida aqui, Senhor, pelos olhos da fé, eu posso, Senhor, ver anjos descendo e subindo neste lugar, para, Senhor, estar dando experiências novas ao teu povo. Aqueles que crerem vão ser abençoados, aqueles que crerem e obedecerem a tua palavra, Senhor, vão viver as tuas promessas sobre a vida deles, ó Pai. Ó Deus, e nós cremos nisso, e te agradecemos por isso, no nome de Jesus Cristo. Nós queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana, Senhor, abençoada, que o Senhor coloque nas nossas mãos bênçãos inumeráveis durante essa semana, ó Deus, que portas sejam abertas durante essa semana. Senhor, nós não queremos ir só, ó Deus, às vezes a caminhada é difícil, é dura, como estava a cena de Jacó, mas quando nós percebemos que o Senhor vai com a gente, Deus, aí é diferente, ó Deus, e nós queremos que seja dessa forma na nossa vida, que o Senhor vá à nossa frente, e que onde nós colocarmos os nossos pés, possam ser abençoados pelo Senhor, e onde nós colocarmos na nossa mão, o Senhor abençoe. Assim foi com Jacó na sua jornada, e certamente, ó Deus, será conosco, e nós te agradecemos pelas tuas bênçãos que teremos durante essa semana, em nome de Jesus Cristo, amém.